Começou hoje pela manhã no Fórum de Franca o júri popular dos 3 homens envolvidos na execução do contador Alexander Silva Terêncio, morto a tiros dentro de um escritório na zona norte de Franca. A imagem que você vê é ao vivo dentro do tribunal do júri. Fórum de Franca, esses 3 homens, 2 de camiseta branca, um com uma camisa preta ali, os 3 algemados, estariam envolvidos diretamente nesse crime e estão sentados agora, 12:09, no banco dos réus. A Márcia Maria, ela acompanha, claro, do lado de fora ali do vidro, para não atrapalhar, quando ela passar as informações para a gente aqui, não atrapalhar o juiz e também o trabalho ali dos advogados, dos promotores, das testemunhas. Por isso a Márcia vai trazendo as informações enquanto você acompanha imagens ao vivo de dentro da sala do júri. Vamos lá, Márcia Maria. Olha, Valentim, nesse momento, o advogado de defesa de Wendel Silva Braulio, de 24 anos, que atirou no contador, faz uma explanação aos jurados. Essa audiência começou por volta das 9 horas da manhã. Às 11, aconteceu um intervalo de 15 minutos e a audiência foi retomada por volta das 11:30. 3 testemunhas, Valentim, 3 testemunhas de acusação foram ouvidas, sendo elas a namorada da vítima, do Alexander, a irmã dele e um investigador. E após o intervalo, uma testemunha de defesa de um dos envolvidos foi ouvida. É uma mulher e essa mulher frequentava o mesmo terreiro de um dos acusados. Agora, Valentim, sobre esse caso, a audiência, ela continua. Os jurados, então, prestam atenção nas explicações do advogado de defesa do Wendel. Então, nessa audiência, estão sendo julgados hoje o Michael Fernando de Oliveira, de 34 anos, apontado, então, como o atirador, Marcos Vinícius Oliveira, de 26, que foi o responsável por soltar fogos de artifício em um terreno ao lado do escritório para abafar o som dos tiros, e o piloto da moto que levou o assassino Wendel Silva Braulio, de 24 anos, que alegou apenas ter dado carona para o assassino. Então, corrigindo a informação, nesse momento, então, fala o advogado do Wendel, o que levou, então, o assassino até o local onde aconteceu o crime. Todos eles estão presos e respondem por homicídio qualificado. Já o homem apontado pela polícia como mandante do crime, o Juliano Melo da Silva, de 42 anos, segue foragido, Valentim. Agora, para a gente relembrar esse caso, esse crime aconteceu em maio de 2021. Alexander Silva Terêncio, que tinha 45 anos, foi assassinado com vários tiros dentro do escritório de contabilidade, onde trabalhava no Jardim Redentor, em Franca. Imagens de câmeras de segurança registraram quando Marcos entrou em um terreno a poucos metros do escritório para soltar os fogos de artifício. Enquanto isso, 2 homens chegaram de moto e pararam no quarteirão de trás. Michael subiu e matou Alexander, enquanto Wendel ficou do lado de fora aguardando. Se condenado, o trio pode pegar de 12 até 30 anos de prisão. Os advogados dos envolvidos que vão à júri popular foram procurados, mas não comentaram quais as estratégias que vão usar na defesa. A nossa produção também conversou por telefone com o irmão de Alexander e ninguém da família quis falar sobre o caso. A nossa produção também procurou a defesa do Juliano, mas o advogado não quis falar sobre este assunto e disse apenas que conseguiu na justiça desmembrá-lo do processo no qual o trio é julgado. Ele é um líder religioso de Cássia, em Minas Gerais, e seria o chefe de uma quadrilha que desviou quase R$ 1 milhão da prefeitura de Capitinga. O esquema de corrupção contava com o apoio de uma prima do Juliano, que era secretária de Finanças do município e foi presa após operação do Ministério Público. Alexander, era contador, teria descoberto o esquema e por isso teria sido executado a mando de Juliano, que ofereceu R$ 2.500 para o assassino. Porém, o atirador alega que esse valor não foi pago, Valentim. Então, nesse dia de hoje, acontece o julgamento desses 3 homens que estão sentados aí no banco dos réus. A gente nota que eles estão de cabeça baixa, enquanto o advogado do Wendel segue fazendo a sua explanação aos jurados, Valentim. Nós tentamos, inclusive,
falar com um dos familiares da vítima, do Alexander, mas ainda nós não conseguimos, então, localizá-los justamente porque eles estão aqui no tribunal do júri. Então, a gente tentou encontrar alguma dessas pessoas, mas ainda não tivemos êxito. Mas nós continuamos aqui no tribunal do júri para acompanhar esse julgamento. E pelo andar da carruagem, Valentim, essa audiência aí parece não ter hora para acabar. Provavelmente vai tomar aí toda a tarde de hoje. É com você. Ô, Márcia, nós temos então aí, olha, os três sentados, como você falou, no banco dos réus. Em momento algum, pelo menos a imagem que você acompanha agora ao vivo, 12h15, a gente repara que eles não olham, né, nem para o advogado, não olham para o juiz, não olham para o júri, eles ficam o tempo todo ali com a cabeça baixa. Agora, Márcia, desses três aí, claro, você citou quem estava no piloto da moto, quem estava como comparsa ali soltando o rojão, porque a estratégia foi soltar o rojão para que o estampido do explosivo fizesse aí, abafasse, né, os disparos que foram feitos dentro do escritório no momento da execução. E também um deles que estava aí com a arma e foi o responsável por assassinar esse contador. A gente tem ali como mostrar, né, a hora que voltar a imagem para lá, daqui a pouco imagem do nosso Sérgio Leite, para saber quem fez o que ali dos três, Marcinha. Olha, Valentim, eu vou pedir para o meu câmera se posicionar para a gente poder identificar cada um deles. A gente sabe que até o momento, né, Valentim, o Michael Fernando Oliveira, de 34 anos, ele é apontado como atirador. O Marcos Vinícius de Oliveira, de 26, foi então responsável por soltar fogos de artifício em um terreno ao lado do escritório, justamente para poder abafar o som dos tiros. E o piloto da moto que levou o assassino, né, o Wendel da Silva Braulio, de 24 anos. A gente vai então seguir com essa audiência e vamos tentar identificar quem é quem no banco dos réus. Os três permanecem aqui, Valentim, e o advogado de um deles, que é o advogado do Wendel, segue então explanando. Nesse exato momento, o juiz responsável então pela condução desse julgamento acabou de falar e agora o advogado retoma então a sua explanação. Marcinho, eu tenho aqui a informação, nosso pessoal, olha, é espetacular, tá? Quando se tem uma equipe comprometida com o jornalismo, como eu tenho aqui no Balanço Geral, eu quero agradecer. Olha a imagem que o nosso pessoal encontrou. A Márcia está lá, claro, tem toda a dificuldade, ela não pode ali atrapalhar o júri, né? Porque senão a gente não pode permanecer lá dentro. Só com a imagem, a gente não pode captar áudio também. Então, por isso que a gente não tem, né, como falar para vocês aqui, conversar com a Márcia num tom mais alto, ela interromper para pedir essa informação. E nós temos a informação aqui, ó, na tela do Balanço Geral. Então, coloca a imagem ao vivo, por favor, porque eu tenho aqui, olha, nessa imagem ao vivo, no cantinho aqui, a hora que o cinegrafista fechar, esse do canto é o Maicon, esse é o atirador, esse é o assassino. O que está no meio aqui é o que soltou os fogos, que foi até o terreno, né? Esse de camisa preta, ele soltou os fogos para abafar o estampido dos tiros, né? O Marcos, e esse do canto é o que estava no piloto da moto, né? O Wendel, se eu não me engano, o nome dele. O Wendel, que era o piloto da moto, então tá aqui. Esse atirou, esse soltou os fogos e esse estava no piloto da moto no momento para dar a fuga. Agora tá bem entender muito bem. Esses três aqui, então, agora estão sendo julgados por esse crime que aconteceu em Franca e a gente, claro, vai continuar acompanhando. São imagens que você acompanha ao vivo dentro ali do Fórum da cidade e a gente tendo mais informações, eu volto ao vivo com a Márcia Maria, direto desse caso aí, tá? Me dá a imagem mais uma vez pra gente relembrar rapidinho que você viu agora há pouco nessas imagens, tá aí os três, tá vendo? Ó, os três que estão presos estão sentados lá, lembrando que o mandante do crime ainda não foi encontrado. O Maicon, o Marcos e o Wendel, e aí imagens de arquivo de quando os três acabaram presos num trabalho muito bem realizado pela polícia. Está aí o Terêncio que acabou assassinado nesse crime, né? Nesse crime encomendado, nessa queima de arquivo realizada na região ali da Avenida Moacir Vieira Coelho, já na região do Jardim Redentor, em Franca, zona norte da cidade.